106,9. Muito bem, Futura, 10 horas mais 3 minutos. Essa é a Rádio Futura FM em 106,9 MHz. A partir de agora você acompanha ao vivo o programa Bom Dia Prefeito, que vai ao ar toda segunda-feira às 10 horas da manhã. A apresentação do secretário Bispo Francisco Tomazoli, com a presença hoje do prefeito Rodrigo Rieira e também do vice-prefeito Christian Gonçalves. Bom dia, secretário, bom dia, prefeito e vice. Bom dia, Luciano. Bom dia, Francisco, Christian Gonçalves, nosso vice-prefeito. E bom dia especial aos ouvintes da Rádio Futura FM. Bom dia, Luciano. Bom dia, Luciano. Bom dia, Francisco Tomazoli. Bom dia a todos os ouvintes. E bom dia ao meu amigo, meu irmão, nosso prefeito Rodrigo Rieira. Para mim é um prazer e uma honra novamente estar aqui participando com vocês desse programa Bom Dia Prefeito. Depois já nós vamos conversar, né? Mas vai ser o último programa com a minha participação, ao menos, né? A gente precisa ter um entendimento melhor disso antes das eleições. Bom dia, prefeito. Bom dia, Christian. Bom dia, Luciano. É sempre um prazer enorme estar aqui toda segunda-feira nesse programa que é líder de audiência, que é o Bom Dia Prefeito. Prefeito, vamos começar conduzindo esse trabalho da Covid, que a gente tem começado os programas falando dele. O senhor tomou uma decisão inovadora essa semana, que foi aderir ao Minas Consciente. Qual a avaliação e porquê dessa mudança nesse momento do enfrentamento? Perfeitamente. O Minas Consciente, que é a deliberação 39, na verdade, que é apelidada de Minas Consciente, ela vinha com muitas restrições, sendo que Itajubá tinha feito o dever de casa e não precisava aderir ao Minas Consciente, porque se eu aderisse antes ao Minas Consciente, pela faixa que nós estávamos, pelo que a orientação do Minas Consciente anterior à última mudança, dizia que nós teríamos que fechar vários setores do comércio. E dentro desses setores, nós temos vários comércios que fechariam aqui na Rua Nova, Major Belo, Maria Carneiro, enfim, na cidade toda. Depois, numa reunião grande do Comitê Estadual de Saúde, de enfrentamento à Covid, os prefeitos passaram a ter uma cadeira, a Associação Mineira dos Municípios, que representa os prefeitos, passou a ter uma cadeira no Minas Conscientes, e depois chegaram ao bom senso, com bom senso, num consenso, e modificaram o Minas Consciente, permitindo que cidades como Itajubá não entrassem no bojo de cidade da macro-região, porque a realidade de Minas Gerais são muito distintas. Eu sempre falo, a realidade de Montes Claros é diferente daqui, lá de Juiz de Fora, ou lá do Vale de Jequitinhonha, ou a própria Belo Horizonte já é diferente. E nós tínhamos uma realidade diferente, e temos ainda uma realidade aqui na região do sul de Minas. E nós entrávamos na região da macro-região sul de Minas. Itajubá tem uma diferença enorme com Lavras. Lavras já é sul de Minas, está a 200 quilômetros daqui. Poste Caldas, a 160 quilômetros. Própria Extrema, que está aqui a 100 quilômetros de Itajubá, já existe uma diferença enorme com a cidade de Itajubá, dentro dos números que estão sendo dados. Então, nós conseguimos modificar isso junto ao governador para que passasse a ser micro-região. E a micro-região de Itajubá, ela entra na faixa amarela. E como mudou também o escopo, quer dizer, o teor do que era a faixa amarela, permitindo bares e restaurantes, nós achamos, então, melhor, neste momento, aderirmos ao Minas Consciente. Aderindo ao Minas Consciente, possibilitou que a cidade reabrisse, com as cautelas que tem que ser feitas, com a prevenção que precisa ser feita, os comércios como lanchonetes, bares e restaurantes, em mesas distanciadas uma da outra, com álcool em gel, com proteção de uso de máscara de seus funcionários, enfim, para que todos façam a sua parte e possa o comércio respirar novamente, oxigenar os pulmões aí financeiro e Itajubá quase voltar ao seu normal. Por que quase voltar ao seu normal? Porque o Minas Consciente ainda, ele só permite, na próxima faixa, a próxima etapa, que seria a faixa verde, nós estamos hoje na amarela, reabrir academias, clubes e outros poucos tipos de serviços,
que merecem já reabrir, que entendo a dificuldade deles, mas por lei estadual, eles infelizmente proíbem. Então, mesmo que se eu não aderisse ao Minas Consciente, nós não poderíamos abrir bares, restaurantes, lanchonetes, e também continuaria não abrindo academias, clubes e outros. Ao Minas Consciente, aderindo ao Minas Consciente, nós abrimos bares e restaurantes e eles dão um prazo que é de 28 dias desde que foi publicado para ir medindo quais os casos e a quantidade de casos que nós teremos em Itajubá nos próximos 28 dias. Se nós conseguirmos manter essa faixa ou abaixarmos um pouco, nós vamos passar para a linha verde. Linha verde é onde já permite um novo normal. A faixa verde é que permite tudo. Então, o que eu peço para a população neste momento? A prefeitura vem fazendo a sua parte. A rede de saúde nossa aí dos hospitais, Hospital Santa Casa, Unimed, CEAM, todos vêm fazendo o seu papel. Os nossos médicos, nossas UBSs, os postos de saúde, estão fazendo um trabalho brilhante junto com a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária. Então, nós precisamos do apoio da população para a prevenção. O que é a prevenção? Qualquer sintoma, já tomar os cuidados e procurar um posto de saúde. Distanciar das pessoas 1,5 m, 2 metros e não subestimar isso. Usar máscara, álcool em gel, higienizar as mãos constantemente. Há 2 meses atrás, 3 meses atrás, quando os casos eram muito menores do que hoje, todos nós estávamos fazendo essa parte. Todos estavam chegando em casa, tirando a camisa, uns tirando a roupa, trocando de roupa, já jogando a roupa no tanque de lavar roupa, ficando longe dos parentes, tomando um banho primeiro para depois cumprimentar as pessoas de casa. Hoje não, as pessoas já estão subestimando, como se tivesse acabado o vírus, e não acabou. Nós temos que continuar nesta luta. E se nós continuarmos nesta luta, fazendo o dever de casa, daqui a alguns dias Itajubá volta ao novo normal, com academias abertas, com os clubes, com outros estabelecimentos que estão relacionados somente na faixa verde. Christian, essa decisão de aderir ao Minas Consciente foi construído junto entre a equipe toda ali? Como é que aconteceu isso? A fala do Rodrigo é muito importante, muito clara, né? Porque o governo de Minas, o governo federal, o governo de Minas, né, todos os municípios têm trabalhado dia e noite com relação à prevenção, a cuidados com a vida. E o governo de Minas lá atrás lançou o projeto, um programa, né, que é a Deliberação 39, como o Rodrigo colocou agora, que apelidou-se de Minas Consciente. Ela tinha 5 faixas de flexibilização do comércio, da prestação de serviço, enfim, né, de todas as áreas do trabalho nas cidades. Com o passar do tempo, o próprio Estado analisou e viu que precisava de uma modificação nesse Minas Consciente, precisava de uma mudança. Afinal de contas, aquilo que foi colocado lá no início da pandemia já não funcionava mais. Algumas coisas eram muito rígidas, outras muito flexíveis. Então ele estudou e fez uma análise e colocou o novo Minas Consciente, que ele diminuiu para 3 áreas e diminuiu também a questão regional, diminuindo de macro-região para micro-região e permitindo uma nova análise a cada 28 dias. Hoje nós já estamos aí há 25 dias desde quando Itajubá aderiu ao Minas Consciente. Então, nessa análise, Itajubá ficou na faixa amarela, a onda amarela. Essa onda amarela permitiu com que Itajubá autorizasse a abertura com flexibilização, com todos os cuidados a serem tomados de bares, lanchonetes e restaurantes. Então a gente fala da importância de retomar a vida nossa a cada dia para poder movimentar a renda, para poder gerar o trabalho, para poder permitir, né, com que as famílias voltem no seu normal. Então eu tenho certeza que daqui a 25 dias, se as coisas acontecerem conforme o nosso prefeito colocou, né, todo mundo tiver consciência de higienizar as mãos, utilizar as máscaras, eu tenho certeza que Itajubá vai entrar na onda verde e aí a gente vai voltar em todas as áreas do nosso normal, com a abertura de academias, de clubes, praças de esportes, o retorno do ITC, até porque o verão está começando, né, a bater na porta, apesar de ainda estar um friozinho de manhã. Então a gente vê que as coisas estão caminhando para um bem. E eu tenho certeza que a gente está fazendo a nossa parte. De que forma?
nos reunindo, participando junto hoje a secretária com a Gorete, toda a equipe da saúde que a gente transmite aqui, né, os nossos agradecimentos, comandados sempre pela liderança do nosso prefeito, que é quem capitania tudo e quem organiza, né, essas reuniões com os nossos secretariados, com o nosso corpo jurídico e técnico, para poder colocar Itajubá aí nesse rumo certo. Prefeito, o senhor citou, mas só para deixar bem claro, o que determina as faixas são apenas os números de casos ou leva em conta também a estrutura da cidade? O que é avaliado para enquadrar a cidade na sua faixa? É avaliado quase tudo do Covid. Leitos, principalmente, o maior peso que tem, número de leitos disponíveis na cidade. Itajubá hoje é top neste assunto. O número de leitos que nós temos hoje no Hospital Escola são maiores que alguns, vão por quase o tamanho do estado do Piauí, lá do Maranhão, o que tinha de leite disponível para o estado. Então, Itajubá, ela conta favoravelmente com a estrutura que nós temos na rede básica, o número de médicos que nós temos disponíveis nas UBSs, nos postos de saúde, isso conta muito. Você tem a assistência paralela, que é mais de 30 mil pessoas atendidas pela Unimed esse ano. Depois você tem uma ala de Covid especial separada, que é no Hospital Escola. Tem a Santa Casa também, que tem um andar lá para o Covid. Então, tudo isso pesa positivamente para a nossa cidade. Se a população fizer a sua parte, ajuda mais ainda. Quanto menor o número de contaminados, maior a nossa chance. Mas o que pesa mesmo ao Estado, nessa nova faixa que eles vão analisar Itajubá dentro, eu vou corrigir o seu, daqui a 22 dias, não 25, será o número de internados, o número de leitos disponíveis. Se nós tivermos esses leitos, tivermos os medicamentos necessários, tivermos os anestésicos que em caso de necessidade, eu penso que nós estaremos a um passo já da faixa verde. Prefeito, há uns dias atrás, teve alguns comentários que algumas cidades, inclusive do sul de Minas, não fizeram o dever de casa, faltando até medicamento para intubação de pacientes quando necessário, falta de leitos. Itajubá teve alguma dessas carências? Faltou alguma coisa? Está faltando? Como é que está a realidade de medicação da nossa cidade? Não, nós estamos bem, nós fizemos o dever de casa, foi uma das primeiras coisas que nós orientamos, e nós fomos atrás do Hospital Escola, que é o principal, hoje, centro de atendimento ao Covid da microrregião. O que acontecia? Começou a faltar medicamento no Brasil todo, de anestésicos para intubação. A pessoa, quando vai ser intubada, eu sou leigo no assunto, eu vou falar da forma mais simples para que as pessoas possam entender. Então, existem dois tipos de anestésico. Um que, vamos chamar, ele dopa a pessoa, e o outro que relaxa os músculos. Porque não adianta a pessoa estar só inconsciente, sendo que seus músculos estão normais, sem entubar o próprio músculo do pulmão, da traqueia, de qualquer coisa, ele joga o tubo para fora. Ele reage, ele dá uma reação. Então, tem que haver um relaxamento também dos músculos. E sem esse anestésico, não tem como você fazer a cirurgia. A cirurgia não, o entubamento. E quando você entuba uma pessoa, você gasta dezenas de ampolas de anestésico por dia, porque ele tem uma duração de 2 horas, 1 hora. Então, você vai tendo que pôr na veia do paciente para ele continuar entubado. E um paciente fica, às vezes, 7 dias, 8 dias. Nós temos histórico de pacientes de 20 dias entubado, 25 dias entubado. Então, tem pacientes que chegam a usar 15, 20 ampolas em um dia. Um paciente que vai operar de apendicite, por exemplo, ele usa uma ampola. Um paciente entubado gasta de 15, 20 ampolas por dia. Então, o número de ampolas de anestésico que você gasta por dia nos pacientes de Covid, elas são muito superiores do que o número de um paciente normal que foi para operar de um apêndice ou uma cirurgia eletiva. Por isso, as cirurgias que não são urgentes, que são consideradas eletivas, que foram suspensas. Por quê? Para que tivesse disponíveis os anestésicos para a intubação de pacientes. Você imagina um paciente que precisa ser entubado, que você sabe que se entubar ele, você salva a vida dele. Chega na hora, você não tem um anestésico. Ficamos sabendo, segundo informações, que algumas cidades do sul de Minas, não sei se foi Lavras, se foi Alfenas, Passos, chegaram lá, não tinha o medicamento na hora, tiveram que entubar à força e o paciente não resistiu àquilo.
Então, nós tomamos a prudência no começo de reservarmos esses anestésicos somente para urgência e emergência, e aquilo que deixou de ser urgência e emergência aguarda na fila para ser operado depois. E a prioridade para o Covid, porque chegou com falta de ar, não tem como entubar alguma coisa, o risco é muito maior. Prefeito, o senhor falou dos restaurantes. Para nós, especificamente, Itajubá, o que muda nessa adesão ao Minas Consciente são os restaurantes, a liberação de bares e restaurantes de forma proporcional ou alcança mais outros tipos de comércio? Alcança outros aqui que eu posso me lembrar, porque nós estamos falando em inúmeros tipos de comércio. Mas nós temos a satisfação de dizer que a maioria imensa deles já estavam abertos. Mas a prioridade era os restaurantes, lanchonetes e bares. O que nós temos de pessoas que prestam serviço em restaurantes, bares e lanchonetes compete com as nossas indústrias. Então, é um número de serviços, de empregos muito grande. É muito importante esse tipo de serviço na cidade. Então, já tranquilizou um pouco. Mas nós ficaremos tranquilos mesmo, quando combatermos o Covid, tivemos a vacina, Itajubá estiver na faixa verde, diminuiu o número de casos, diminuiu o número de internações em relação ao Covid. Essa que será a situação ideal. Só para complementar, né, é importante que o ouvinte entender, né, mas eu já comprava o meu salgado ali na lanchonete, né, eu já pedia o meu x-tudo naquela lanchonete, ou comprava uma comida, uma pizza no restaurante. O delivery já estava funcionando. O que vai permitir agora, com essa adesão à onda amarela, é que esses restaurantes, bares e lanchonetes abram as suas portas e recebam os clientes nos seus salões, né, nas suas áreas internas, com o espaçamento devido entre as mesas, o distanciamento entre os clientes, mas o garçom vai poder atender o cliente na mesa, vai poder receber o cardápio, o cliente vai poder comer, né, dentro da lanchonete, do restaurante. Então, especificamente, né, o que é essa adesão à onda amarela do Minas Consciente permite é isso. É a abertura dos salões, a abertura do espaço interno dos bares, lanchonetes e restaurantes. Prefeito, alguns programas atrás nós informamos que um dos motivos do aumento dos números de casos também era relacionado ao aumento do número de testes. A prefeitura começou a fazer muito mais testes, né, até em pessoas assintomáticas, aonde identificou mais casos. Continua essa testagem? Como é que tem sido feito isso pela Rede Municipal de Saúde? Sim, a rede fez uma sequência de testes por bairros, por idade, um sistema de pesquisa, mais ou menos. E fizeram testes, mais de 1.000 testes em uma semana. Foi algo grande, não é fácil. Você imagina você testando em casa, 50 pacientes por dia, 100, 200. Não é fácil isso. E nós fizemos um teste realmente muito amplo na cidade de Itajubá. Outra coisa que está acontecendo também, as pessoas estão procurando os laboratórios particulares que têm teste. Por exemplo, se você for ali no Labiclin agora, você pagando, você tem como fazer seu teste. Então, esses laboratórios também aumentaram o número de testes diários de uma forma avassaladora, vamos dizer. Então, este é o resultado e a média que tem Itajubá mesmo. E a satisfação é que, se você colocar a média de Itajubá dentro da média de outras cidades vizinhas nossas, no nível de 100 mil habitantes, por 100 mil habitantes, Itajubá ainda está com um número menor de infectados que as outras cidades e estamos com um controle maior sobre o número de óbitos. Graças a Deus, nós estamos controlando isso. Infelizmente, perdemos algumas vidas, que são 9 óbitos que nós tivemos em Itajubá, mas se formos relacionar isso, comparar esses números com outras cidades, perceberemos que Itajubá tem um dos melhores índices de cidade polo do estado. Prefeito, eu estou com os números aqui do boletim do dia 9, né? Então, um total de casos confirmados 593 e com 558 casos curados. Como o senhor acabou de dizer, 9 óbitos e hoje, quer dizer, ontem, né, o dado de ontem, 26 pacientes positivos em tratamento, sendo 6 no hospital e 20 em observação em casa, né?
Certo. Que avaliação que o senhor faz dos números, né? Gestão é número, é acompanhamento de dados. O senhor está otimista? O pico já passou? Como é que você faz a avaliação dos nossos números? Como o senhor acabou de comentar, em relação a outros municípios. Nós estamos... Itajubá está bem? Avalie para nós. Se formos comparar com outras cidades, Itajubá está bem, bem demais. Mas para nós o importante é zerarmos isto. Nós sabemos que é um número quase que impossível de zerar. Uma cidade de 100 mil habitantes e que recebe vários visitantes todos os dias, onde toda a micro-região de Itajubá também consome aqui na nossa cidade, trabalham na nossa cidade, estudam aqui, vêm para cá e tudo isso. Então, Itajubá envolve um número de habitantes muito maior do que os 100 mil por dia. O que eu penso é o seguinte, nós estamos com, na verdade, dos 500, nós não temos que lembrar dos 500. Que bom, mais de 550 já curaram. Nós temos 26 pacientes hoje que estão com Covid, 6 deles no hospital, estão internados no hospital e na Santa Casa. Se eu não me engano, são 2 entubados e 4 em observação, com números clinicamente, é onde ele fica em observação. Caso ele piore, ele já está dentro do hospital. Se ele melhorar, ele vai para casa rapidinho. E é o que tem acontecido com a maioria deles. Então, esses números são bons, são muito bons. Interessante que nós já tivemos números maiores, né? E ver esse declínio não é para baixar a guarda, mas a gente respira, né? Nós vamos dizer, se eu pudesse, eu vou fazer como se fosse chutar aqui, num bom sentido. Nós estamos num platô. O que é o platô? Quando você adquiriu o pico, aí você está conservando esse pico, nós já começamos um processo de descida. Começamos levemente um processo de descida. Eu preciso de mais essa semana para dizer, olha, estão diminuindo os casos ou estamos ainda num platô. Mas eu penso que Itajubá está atravessando esse processo, essa fase de platô, e depois, ou já começa a baixar. Não abaixa de uma vez, não, viu? Ele vai baixando fracionado. Abaixa 10% na semana, 20% na outra, tudo. E depois de 1 mês ou 2 meses, você começa a atingir solo, vamos dizer, quase zero. Acho que foi na quinta-feira, com o programa com a secretária Mariângela, nós fizemos uma estatística dos últimos 10, 15 dias, e a média estava entre 35 e 45, quase assim, variando nisso. Aí hoje a gente vê 26, é um declínio bom, né? Bom, mas eu preciso ter 10 dias constantes nisso para saber se realmente... Daqui a pouco, hoje, segunda ou terça, vai que dá uma subida. É uma família que pega, às vezes, 10, 15 pessoas, você sobe os números novamente. Então, nós temos que aguardar um pouco mais para falarmos se estamos realmente caindo consideravelmente ou não. Christian, você que está na rua com esse contato direto com as pessoas, que avaliação que você faz da resposta do cidadão itajubense para esse enfrentamento? É uma população consciente? Como que você avalia essa conduta? A gente já falou, nós somos bairristas, é difícil puxar sardinha para o nosso lado aqui, para Itajubá, mas eu falo que Itajubá é uma cidade diferenciada, uma população diferenciada. Ela entendeu rapidamente, né, desde o início, o que estava acontecendo, assimilou, fez as mudanças que precisavam ser feitas. É claro, tem sempre aquela pessoa que, não vou mexer com isso não vou fazer isso não. Sempre tem, mas a gente vê que é uma minoria. A gente encontra na rua, é só andar pelo centro da cidade hoje, por exemplo, a gente vê a grande maioria com máscaras. Tem um ou outro que está sem máscara? Tem. É normal que aconteça isso, mas a grande maioria, e é isso que permite, né, junto com o trabalho dos nossos profissionais de saúde, com que os números de Itajubá estejam diferenciados se a gente comparar com qualquer cidade do porte de Itajubá no Brasil. Então, a gente vê a população aderindo, a população entendendo. Ninguém gostaria que a gente estivesse passando por isso, nós muito menos. Seria normal, né, e até cômodo se a gente estivesse vivendo as nossas vidas do jeito que nós estávamos no início do ano, sem essa pandemia, porque a gente fala que perder uma vida é uma tristeza enorme. E imagina, a gente já tem no Brasil, no total, né, falando aqui de Brasil, mais de 100 mil mortes geradas pelo coronavírus. Então, isso é uma tristeza, mas que, de acordo com o trabalho que a gente vem fazendo, com a adesão da população, o entendimento da população, a gente acredita que nós iremos superar isso tudo
Isso daqui um ano vai ser uma história, né, para contar que a gente passou, que sirva de aprendizado para nós, das muitas vivências que a gente vai tendo pela vida, mas eu tenho certeza que a gente vai superar isso tudo e vamos poder retornar às nossas vidas. Eu vou emendar só na resposta do Christian, para chamar uma atenção. A população vem fazendo, em sua maioria, grande maioria, a sua parte. Por exemplo, no Dia dos Pais, eu vi uma concentração muito forte de pessoas no centro comercial de Itajubá, Rua Nova, Major Belo, onde enche mais. Vamos dizer ali, quase 90% das pessoas com máscaras. Mas quando você vai para os bairros, infelizmente as pessoas não vêm respeitando, principalmente a juventude. A juventude, aí, as pessoas abaixo de 20 anos de idade, eles não vêm respeitando, eles não usam máscaras. Lá no próprio parque da cidade, esse final de semana, eu falei com a guarda municipal, falei, chama a atenção daqueles jovens ali, porque eles estão lá jogando ping-pong, cada um pega na raquete, a mesma raquete, depois ninguém está de máscara, corta aquilo. Porque se não respeitar, não vai ter jeito de continuar. É igual o recado que nós damos aos restaurantes e bares e lanchonetes. É um por todos, todos por Itajubá. É um por todos em razão de nós passarmos para a faixa verde no próximo mês, para que os outros comércios que estão sofrendo possam abrir os prestadores de serviço. Agora, não adianta o sujeito salvar o umbigo dele e depois não fazer a sua parte e Itajubá continuar na faixa amarela. Então, eu peço a todos, se você tem filhos, tem irmãos, parentes, saiam com máscaras. Se vai a algum lugar, saia com máscaras. Cada um tem que fazer a sua parte neste momento. O respeito e a responsabilidade que nós estamos vendo no comércio, em outros lugares, está sendo diferenciado do respeito que as pessoas estão tendo perto de casa. Então, se você está aí, em qualquer bairro que seja, por favor, usem máscara, não subestimem. Lembrem-se sempre que nós estamos atravessando o meio, vamos dizer, o olho do furacão da Covid. Então, é o momento de todos tomarem a cautela necessária. Prefeito, a nossa ouvinte, a Deise Jorge, faz a pergunta, o senhor acho que já comentou o número aqui, mas respondendo ela, quantos leitos disponíveis para a Covid nós temos entre o hospital e Santa Casa? Nós temos mais de 30 leitos para o Covid. Tem cidades de 100 mil habitantes que possuem 10 leitos. Tem uns que nem os 10 leitos existem. Então, dos 30 leitos, hoje nós temos, fora os leitos clínicos, que são mais uns 30 ou 40, tá? Só leitos que eu estou dizendo é leitos de UTI de Covid. Que tem a máquina, o respirador, vamos dizer, que tem uma estrutura muito boa e que hoje está sendo ocupado no máximo por 10% ou 20%. Nós temos 80% de disponibilidade hoje para atender os nossos pacientes. O Selby Ribeiro fala, bom dia, Tomazoli, Rodrigo, Christian, parabenizo o excelente trabalho que essa administração vem fazendo ao longo desses quase 8 anos de mandato e estendo ao Nilo Baracho seu empenho frente à Secretaria de Saúde, principalmente nesse momento tão dedicado que estamos atravessando. Nilo, foi excepcional, gratidão por tudo. Muito obrigado por suas palavras e também faço de suas palavras as nossas. O ex-secretário Nilo, que é pré-candidato em Itajubá, ele afastou pela legislação eleitoral e teve que afastar, mas fez um brilhante trabalho à frente da Secretaria de Saúde. Eu não me recordo, com respeito a todos que passaram, de um trabalho tão bem feito como o que ele fez na saúde nos últimos tempos, e, lógico, junto com toda a equipe. E a Gorete, que hoje está à frente da Secretaria de Saúde, que é uma profissional também da área, que vinha como secretária adjunta dele, vem desempenhando o mesmo trabalho que o Nilo fez, junto com a nossa equipe toda de saúde. Enfim, nós temos 630 funcionários na prefeitura, só de saúde. 630 funcionários na saúde para cuidar de você aí que está nos ouvindo. Que neste momento eles estão atendendo milhares de pessoas no nosso posto de saúde. Outras dezenas de carros neste momento estão com os nossos motoristas cruzando as estradas brasileiras, levando e buscando os nossos pacientes para tratamento de outras doenças que nós não temos tratamento aqui, como o câncer, por exemplo. Então, a Secretaria de Saúde é uma estrutura enorme que tem um investimento de mais de 100 milhões de reais por ano. Só para ter uma ideia, quando eu assumi, o investimento na saúde era de 18 milhões. Hoje nós estamos investindo praticamente 100 milhões de reais, certo? Quando a saúde plena e os nossos recursos próprios.
tudo isso faz que nós tenhamos uma saúde muito melhor. Nós investimos em verba útil na saúde 10 vezes mais do que nós investimos em obras. E olha que o nosso governo é lembrado sempre em pesquisas como um governo de grandes obras e limpeza da cidade. Mas lembrando que tudo isso que nós estamos fazendo na cidade, todas essas obras, pontes, drenagens, asfaltamento, custa, para pagar em 20 anos, é 1/3 do que nós gastamos por ano na saúde. Então, para as pessoas terem noção dos recursos que são investidos em toda a saúde do município. Porque, paralelo ao Covid, nós continuamos atendendo as pessoas que têm problema de diabetes, de pressão alta, uma dor de cabeça, um acidente de trânsito, uma fratura dentro de casa, um apendicite, um problema de coração. Eu tenho um amigo que, graças a Deus, está passando muito bem, fez 3 pontos safena, se eu não me engano, terça-feira passada. Se não fosse o nosso hospital, a nossa estrutura, esse paciente estaria aguardando uma vaga no Hospital do Coração, lá em São Paulo, como era 5, 6 anos atrás. Graças a Deus já está bem, vai ter alta essa semana, já vai estar em casa. Olha que coisa formidável. Quantas pessoas morreram há anos atrás aguardando uma vaga no Hospital do Coração em São Paulo, e hoje ele faz a cirurgia aqui em Itajubá com um dos melhores médicos do Brasil, que atende aqui no Hospital Escola. Quando que nós iríamos imaginar, alguns anos atrás, que uma pessoa que precisa de um transplante de rins faria aqui no município de Itajubá, dentro do hospital, um transplante de fígado, outros tipos de transplante, por exemplo, transplante de coração nós fizemos aqui em Itajubá. As pessoas tentam imaginar aí a complexidade que é da equipe médica, dos equipamentos, do aparelhamento do hospital, o que custou isso, o tempo que demorou para chegar ao ponto de uma pessoa ser salva pelo Hospital Escola, pelas condições físicas e técnicas dos nossos profissionais que hoje nós temos. Isso demandou força política, viagens, idas e vindas, grandes projetos na área, tanto de engenharia quanto no setor médico, para atingirmos esse objetivo. Como é difícil tudo isso. Ver, por exemplo, um helicóptero próprio da Secretaria de Estado da Saúde, dando apoio a Itajubá, subindo e descendo ali no heliponto que tem ao lado da prefeitura, buscando e levando órgãos e salvando vidas. Tem centenas de pessoas que neste momento eu estou falando aqui, que podem estar nos ouvindo, que foram salvas pelos transplantes que nós conseguimos fazer em Itajubá. Então, vamos agradecer a Deus em primeiro lugar e também fazer uma reflexão da melhoria que nós fizemos na área de saúde do município, principalmente nos últimos 4 anos. Prefeito, Christian, né, você pode compartilhar a resposta. A prefeitura ela tem a obrigação legal de gastar em torno de 15%, 15% do seu orçamento em saúde. Quantos por cento a prefeitura tem gasto na gestão que vocês dois têm conduzido a cidade? Nós temos gasto 70% a mais do que seria a nossa obrigação. Eu acho que nós aumentamos aí em 60%, 70% a mais do que nós teríamos vamos dizer, por lei, a obrigação de gastar. Então, e gastar bem gasto, não é desperdício do erário, não. Erário é o dinheiro público. Então, nós temos feito a nossa parte, a eficácia está aí, a rede, a frota da prefeitura está renovada, os funcionários estão bem pagos, os médicos estão bem pagos, os nossos enfermeiros são os mais bem pagos da região, os técnicos de enfermagem. Hoje nós temos uma administração na saúde que os funcionários sorriem, que tem a harmonia entre os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, entre os motoristas e todos eles. Vive um clima de paz dentro da Secretaria de Saúde. Não vive um terror dentro da Secretaria de Saúde, como infelizmente há muitos anos atrás nós tínhamos. Então, por exemplo, os médicos, só fazer uma lembrança, voltar ao tempo. Quando nós assumimos, tinha um acordo entre os médicos que eles atendiam das 7 às 8 da manhã ou das 7 às 8h30, que tinha que atender 4 pacientes no dia e eles iam embora. Eu falei, não, vocês passaram no concurso para trabalhar 4 horas, alguns, ou 8 horas em sua maioria. Vocês vão trabalhar as 4 horas ou 8 horas mesmo que não tiver o paciente. Tem gente que pode chegar de última hora aqui numa UBS. Houve uma resistência no começo, depois nós conseguimos combater isso. E hoje todos trabalham em harmonia, cumprem com o seu horário de serviço e nós aumentamos, ao invés dos postos de saúde nos principais bairros da cidade atender até 5 horas da tarde, nós estendemos até as 9 horas da noite.
Quase nenhuma cidade que eu conheço atende até as 9 horas da noite. E por que a importância de atender até as 21 horas, às 9 horas da noite? Porque muitos dos pacientes, muitas das pessoas que estão enfermas, com uma febre, com uma tosse, com uma dor de barriga ou com algum problema mais sério, ele sai do serviço às 5 horas, 5 e meia da tarde, quando chegava no seu bairro, no posto de saúde perto da sua casa, já não tinha médico, não tinha nada, porque eles fechavam às 5 horas. Tendo a oportunidade de serem tratados nessas UBS, você evita de sobrecarregar o pronto-socorro do hospital-escola. Então, isso possibilitou que o pronto-socorro do hospital possa atender melhor as pessoas que verdadeiramente precisam de uma urgência e emergência. E aquilo que não é urgência e emergência, ele vai para o posto de saúde. Então, a melhora que nós tivemos nos atendimentos de saúde são gigantescos. Imagina você aí, que é atendido por um médico, ou faz um exame, uma consulta que a prefeitura arrumou para você especializada. No outro dia, a prefeitura liga de volta perguntando como foi a sua consulta, como você está sentindo, se o médico receitou algum remédio, alguma coisa que não tenha na farmácia central ou que tenha na farmácia do bairro. Então, tudo isto tem colaborado com a melhoria na área de saúde do município. Complementar só para o ouvinte entender, né? Eu vou dar um número aqui que é real. Ano passado, 2019, nós éramos obrigados, né? Na verdade, todos os municípios são obrigados por lei a gastar, como você falou, Francisco, 15% do seu orçamento com a saúde. Então, o município arrecadou um valor, 15% ele tem que colocar na saúde. Isso é obrigatório por lei. 2019, ano passado, o município de Itajubá, né, na nossa administração, gastou 23% do orçamento. Isso é um dado real. Se você pegar o orçamento do município lá, você vai ver o que foi gasto na saúde. Está na prestação de contas. Exatamente. 23% que vai ao encontro que o Rodrigo falou. É um percentual considerável e substancial e que é visível a diferença que isso faz na área da saúde. Ele permite que algumas coisas aconteçam aqui na cidade de Itajubá que em lugar nenhum, vou ter aqui ser audacioso, dizer que do planeta tem. Uma cidade de 100 mil habitantes que faz transplantes de coração, de rim, de fígado e que agora, né, daqui a pouco, por causa disso, tudo que está acontecendo aqui, vai poder fazer também de medula, é a única cidade, talvez, no mundo que possa dar esse atendimento ao seu cidadão, às pessoas aqui do nosso Brasil. E aí o pessoal fala assim, fizeram um transplante, como o Rodrigo falou, foram centenas de transplantes. Toda semana, a gente que está lá no centro administrativo, na prefeitura, a gente vê helicóptero descendo, trazendo o órgão ou levando o órgão para que isso que aconteça, né, um tratamento de um paciente, uma cirurgia de um paciente. E isso acontece aqui em Itajubá com uma frequência. Para nós, hoje, né, a gente fala que isso é algo impensado lá atrás. E a gente vê a alegria com que a gente fica, né, quando a gente vai e vê um helicóptero descendo, trazendo um órgão a mais, um paciente está sendo salvo no hospital. Aí fala assim, em Minas Gerais é algo comum. Eu falo assim, não, são só 3 cidades no estado de Minas Gerais todo que fazem transplantes. E Itajubá é uma delas. Então a gente fica muito feliz com tudo que está acontecendo. Além de falar, né, como o Rodrigo colocou, do nosso tratamento, dos nossos trabalhos dentro dos profissionais de saúde, nas UBSs, ESFs, os nossos postos de saúde, 23, cobrindo toda a cidade de Itajubá hoje é coberta, e agora, né, com mais 2 bairros, hoje Reborjão e Novo Horizonte, funcionando o seu atendimento até às 9 horas, dando uma atenção especial à sua população. E a ideia nossa é expandir, né, essa terceira equipe para 5 postos de saúde na cidade. A gente vai acabar cobrindo quase toda a cidade até às 9 horas da noite, no primeiro momento, porque a ideia é caminhar isso para até meia-noite. Então a gente fala que nós estamos no caminho certo, a gente tem certeza disso, por tudo que aconteceu nos últimos anos. Prefeito, eu quero fazer a leitura do comentário aqui do nosso amigo, do nosso ouvinte Marcelo Freire, que é emocionante. Rodrigo e Christian, parabéns pelo trabalho que vem sendo feito em nossa cidade em relação à pandemia. Nós, das diversas academias da cidade,
agradecemos a transparência e a consideração diária pelo nosso ramo nesse momento tão difícil que passamos fechados durante esses quase 5 meses de portas fechadas. Quer dizer, ele está representando aqui, né, quem está sofrendo, quem está mais sofrendo na pele, né, mas reconhecendo essa parceria, essa consideração que a Prefeitura tem tido, né, no enfrentamento da pandemia. Temos tido contato com eles, eu agradeço as palavras do Marcelo, o reconhecimento, e dizer que não depende de nós somente isso. Nós estamos lutando por eles, eles reconhecem, eu tenho conversado muito com esses profissionais, eles estão passando uma dificuldade enorme aqui, e também os seus alunos, as pessoas que fazem academia, que dependem da academia para manter a saúde, depende de uma reabilitação na área também física, certo? Tem muitos pacientes enfermos que precisam de reabilitação, e a academia é o meio mais fácil e correto. Fisioterapia também, nós perdemos alguns no começo, com fisioterapeutas, e alguns que davam fisioterapia dentro de academias. Então, tem vários profissionais que estão parados e que precisa agora da contribuição da população, da ajuda de todos, para que nós possamos rapidamente atingir a linha verde e oxigenar novamente os prestadores de serviço a voltarem a trabalhar. Nós estamos todos juntos em prol da causa de todos eles, e eu tenho absoluta certeza que Itajubá, fazendo o dever de casa, daqui a alguns dias isso será passado, se Deus quiser. Prefeito, a pergunta recorrente aqui, várias pessoas, por todas, vou usar o Edson Carlos, a Vanderleia, mas teve muitas pessoas perguntando, alguma posição em relação às aulas do município? Haverá retorno às aulas nesse segundo semestre? Olha, infelizmente, por enquanto, nada. Eu estou percebendo, por exemplo, a gente assiste tudo agora, lê sobre tudo que há de pandemia no Brasil e no mundo. Países que saíram da pandemia, aparentemente, bem antes que nós, porque eles tiveram casos mais graves no começo. Itália, por exemplo. A Itália está 2 meses ou 3 meses na nossa frente. Eles tentaram voltar com as aulas, tiveram que fechar novamente. Por quê? Porque um paciente, uma pessoa que esteja contaminada, numa sala de aula, ficando 5, 6 horas juntos ali, ele acaba contaminando quase todos. Então, nós não temos nenhuma previsão de retornarmos. Eu sou otimista para o mês de setembro, mas, assim, os outros parceiros nossos falam, Rodrigo, não vai ter como setembro. E eu começo a dar razão para essas pessoas. Mas nós temos que aguardar mais um pouco. E se passar o mês de setembro, mais ou menos o mês de setembro, aí você não tem como mais retornar às aulas no ano 2020. Vamos dizer, não tem culpado nisso. Infelizmente, esta é a verdadeira razão de tudo. Ontem, por exemplo, num jogo de futebol do Campeonato Brasileiro, um time foi testar, tinha 10 contaminados. Não teve Goiás, jogo, né? o Goiás. E assim acontece também dentro de uma sala de aula, porque eles ficaram todos concentrados, o time do Goiás, numa concentração, certo? Próximos um do outro, um que estava contaminado, contaminou sem querer os outros 10, porque esse paciente era assintomáticos. E como nós sabemos que os jovens e crianças são os que mais são assintomáticos, esses jovens podem passar para todos os outros jovens sem querer, é lógico, ninguém passa por querer, passa sem querer, e esses jovens acabam contaminando pessoas dentro de casa, e alguns, infelizmente, têm comorbidades ou de idade, que aí torna-se mais perigoso ainda. Então, eu não vejo progressão no retorno às aulas para os próximos meses. Prefeito, obras, tem gente perguntando, prefeito, a rua ainda não foi asfaltada, o asfaltamento continua, ainda temos muitas ruas a serem asfaltadas, já estamos finalizando, como é que vai obras de asfaltamento na cidade? Tem muitas obras ainda para serem feitas, nós já devemos ter cumprido aí uns 70% de obras. Alguns bairros foram asfaltados só a primeira camada, vem uma segunda camada ainda em cima. Nós temos obras para acontecer e terminar algumas drenagens, temos obras de serviços de pintura, de sinalização horizontal e vertical. Nós vamos entrar com várias placas bonitas dentro da cidade. Itajubá é um labirinto, para quem não conhece a cidade, precisa ser feito esse emplacamento da cidade, essa sinalização vertical. Muitas ruas ainda serão asfaltadas, serão terminadas, e acredito que dentro de um mês e meio, nós já devemos ter terminado todo esse serviço.
Infelizmente, teve uma emenda nas comissões do vereador Santi, que retirou 4 milhões de investimento da cidade. Esses 4 milhões talvez seja a sua rua aí que você está me perguntando, porque nós iríamos asfaltar praticamente toda a cidade. Eu posso até compreender a emenda às vezes, mas confesso que poderia ter passado por cima disso e autorizado. Eu estava em cima da hora, não tinha como nós mudarmos aquilo, tinha uma data para apresentar isso ao Ministério de Infraestrutura, então nós tivemos que aceitar aquela emenda naquele momento, sem combatê-la no momento, para não perdêssemos essa verba que hoje está fazendo centenas de ruas em nossa cidade. Esta é uma realidade. Então, infelizmente, nós perdemos esses 4 milhões restantes, mas ainda tem muitas obras para serem feitas na cidade de Itajubá. 4 milhões, prefeito, daria para asfaltar quantos metros quadrados de rua? O senhor tem uma ideia? Tirou aí umas 40 ruas, mais ou menos. 40 ruas boas, viu? Que são as ligações, por exemplo, na Medicina, perdeu várias ruas, Vila Isabel, perdemos algumas ruas, no próprio bairro do BPS, perdemos algumas ruas, Santa Rosa, as ruas de dentro, aqui do Cruzeiro, tem algumas ruas que nós vamos ter que deixar de fazer, no bairro da Avenida, deixamos de ligar algumas ruas, na Medicina é judiação, você põe umas ruas principais, as pequenas que interligam uma a outra não estão contempladas mais. Vila Isabel, a Vila Bahamas. Isabel, o Bahamas era para ser asfaltado quase que inteiro. Então, a retirada, não sei por que razão, disto atrapalhou muito contemplar quase todas as ruas de Itajubá. Mas não tem problema, não. Dando certo um negócio que nós estamos tentando aí, nós vamos voltar para cima e vamos fazer esse restante. E tenho certeza absoluta, se aquele que for o próximo governante de Itajubá tiver esse pensamento positivo, se a favor do asfaltamento, dar prosseguimento à administração, essas ruas todas vão ser contempladas no futuro. Agora, o duro é aqueles... Eu estou assustado com alguns que estão criticando as obras que nós estamos fazendo. Eles são a favor de voltar para o bloquete quebrado, para as ruas cheias de buraco. Tem gente falando que vai retirar o asfalto e colocar bloquete novamente. Quer dizer, é um retrocesso isso. Nós não podemos admitir mais, no ano de 2020, tamanha barbaridade de dizer uma coisa desta. Prefeito, esse é o nosso último programa antes das eleições, né? Talvez, né? Tem um entendimento ainda que pode ser feito, né? O senhor... Ao menos, com certeza, é a minha última participação. O Christian é pré-candidato a prefeito de Itajubá e ele não pode participar a partir do dia 15 de programas em rádio mais. Nem ele, nem um candidato a vereador e prefeito. Prefeito, o senhor já disputou várias eleições, é prefeito há 2 mandatos, é um homem experiente na vida pública, na política. O Christian é o pré-candidato. Há vários nomes aí a candidato a prefeito, mais de 100 nomes que a gente está vendo, candidatos a vereador. O que o senhor espera de uma eleição municipal? Qual a conduta, né, de uma forma geral, de todos os candidatos? O que se espera de lisura para que nós tenhamos uma eleição modelo para o nosso país? Santo Agostinho já dizia o seguinte: aonde existe disputa, existem todos os vícios. Mas nós temos que passar por cima disto e ter primeiro respeito ao próximo, responsabilidade. Uma campanha, e eu peço aos eleitores de Itajubá, eu e o Christian vencemos as 2 últimas campanhas aqui, como o prefeito mais votado de Itajubá, e eu tive a oportunidade também, quando nós éramos 10 vereadores, uma das eleições eu fui o mais votado para vereador também, porque eu fiz dentro de propostas. Nós tínhamos um programa, o Super 15, que ele era uma proposta, nós fizemos muito mais do que aquele programa. Então, candidato que vier atacando outro candidato, eu quero dar um alerta à população. Quem ataca é porque não tem conteúdo de bom para a cidade. Porque colocar defeito nos outros é muito fácil. As pessoas, ao invés de colocar defeito nas outras, ela deveria enumerar 10 defeitos que ela tem, pôr na porta do guarda-roupa dela e lembrar todos os dias para corrigir. Primeiro os 10 defeitos que ela tem, para depois pôr defeito nos outros. Então, o candidato que vem ranzinza, gritando, falando alto, fazendo discurso de raiva, de ódio, isso não leva a nada. O que importa para o cidadão itajubense
É o que esse candidato a prefeito tem de proposta para melhorar a saúde do município, continuar dando prosseguimento à boa saúde, uma boa educação, que nós atingimos números recordes. O que ele tem de bom para o esporte, para a cultura, para o lazer, para a limpeza, para as obras necessárias no município. Acho que os moradores da nossa cidade, a população da nossa cidade, ele quer ouvir propostas que possam melhorar a vida dele, que possa melhorar a cidade de Itajubá. E foi isso que nós fizemos nos últimos anos em Itajubá. Só não vê quem não quer. A cidade está muito melhor, muito mais bonita, melhorando a saúde, na educação, no lazer. Eu desafio, com todo respeito, sem faltar com humildade, um item da nossa cidade que possa ter sido pior que outras administrações. Nos últimos anos, nas últimas décadas, os números são muito melhores. E olha que nós estamos atravessando uma crise no Brasil, uma crise de desemprego no país inteiro, o governo do estado quebrado, falta de repasse para os municípios, e Itajubá avançou. Eu fico imaginando se nós tivéssemos tido o recurso que tinha antigamente, que a prefeitura previa, por exemplo, 100 milhões arrecadava 110, previa 120 arrecadava 130. Hoje você prevê, por exemplo, um número de 100 arrecada 90. Então você tem que fazer uma ginástica, uma mágica, porque os custos são fixos. Tendo ou não tendo arrecadação, eu tenho que pagar os nossos quase 2.000 funcionários da prefeitura todos os meses. Água, luz, telefone, gasolina, quer dizer, tudo são os custos fixos. Às vezes não vem o dinheiro, você vai pagar que jeito? Prefeitura vive de arrecadação de impostos. Prefeitura não é como uma loja, se tiver uma crise, faz uma promoção, dispensa um funcionário, evita alguns gastos. Não, a prefeitura é um gasto constante com a população. E nós conseguimos fazer com êxito, com sucesso, em todos os setores. Se você me perguntar hoje, de agricultura, fomos melhores. Na área de saúde, não tem nem como comparar. Educação, não tem nem como comparar. Cultura é o governo que mais investiu e fez para a cultura nos 201 anos de Itajubá. No esporte, números absolutos e recordes. Então, na questão de meio ambiente, foi muito positivo. Por exemplo, alguns questionam na área de emprego. Eu vi até um vereador que vai ser pré-candidato a vice-prefeito, falando que o povo está em busca de um emprego. Não é o povo de Itajubá não, viu, vereador? E quero perguntar para esse vereador que postou isso, quantos empregos ele já gerou em Itajubá na sua vida inteira, que ele tem 60 e poucos anos? Nenhum. Nenhum. Quer dizer, quem não gera emprego, critica aqueles que estão querendo gerar emprego. Por exemplo, nós trouxemos aqui o grupo Plazinco para Itajubá, uma fábrica grande, uma espanhola, que gera centenas de empregos. Conseguimos dar vida novamente na Cabelalto. Conseguimos em parceria, juntos, dando esforço, o Frivasa, que tinha fechado, voltou, está com quase 400 funcionários. A GE está trabalhando em 3 turnos na nossa cidade, gerou novos empregos, centenas de empregos. A Advantec, nós doamos um terreno agora, vai se instalar aqui em Itajubá. A X-Mobits, que é X-Mobits que fala, que é uma indústria de drones, vindo para a nossa Itajubá. A nossa incubadora de empresas, nós potencializamos ela. Hoje ela gera mais de 700 empregos, milhões de reais de arrecadação. Tem muitas coisas que estão acontecendo na cidade que não chegam ao conhecimento da população. A Brilux, lembrada pelo pelo nota Christian. da Brilux semana passada, né? Brilux é uma das maiores, ou a maior, uma das maiores empresas em higiene, em limpeza do nosso país. Está se instalando em Itajubá, estava indo para outra cidade, nós conseguimos trazer ela do Nordeste para cá, vai abastecer o Sudeste todo, aqui na antiga fábrica da FL, da PKC. Então nós fizemos um esforço, e lembrando que as mesmas pessoas que reclamam, que fazem parte do poder público e reclamam, são as mesmas que tentam proibir o prefeito de ampliar o distrito industrial, de doar terrenos para novas empresas. Foram contra, inclusive, nós doarmos um terreno para a construção de um cinema que dá dezenas e dezenas de empregos na nossa cidade. Questionam a doação de empregos para novas indústrias em Itajubá. Questionam novos loteamentos que estão sendo feitos em Itajubá, mas depois eles vêm reclamando. Precisamos gerar mais empregos. Eu estou gerando, a prefeitura está gerando. A prefeitura está tentando gerar mais, ajudando as empresas de Itajubá também a gerarem mais. E só para pôr um ponto, que é muito importante lembrar isso.
Prefeitura não é geradora de emprego. A prefeitura é para cuidar da cidade. Quem gera emprego é o setor de serviços, é o comércio e a indústria. Mas, mesmo assim, com o nosso secretário de Indústria, Comércio e Gestão, eles vêm fazendo um belo trabalho. Para que os ouvintes tenham noção de uma coisa. Várias pessoas que saíram de indústrias montaram seus próprios negócios. E estas pessoas não querem voltar mais para o setor do comércio ou da indústria, porque eles estão ganhando dinheiro como prestadores de serviço. Então, o MEI, que é o microempreendedor individual, nós passamos de 700 MEIs para 4.900 ou 5.000 MEIs. São mais 4.000 pessoas que entraram com o seu próprio serviço e estão fazendo belos serviços, que montaram suas lanchonetes, seus restaurantes, são costureiros, são encanadores, são eletricistas, são profissionais que nós demos a possibilidade de terem um curso, se tornarem profissionais na área habilitados, que hoje estão fazendo o seu próprio serviço, vivendo melhor, ganhando mais e tendo uma qualidade de vida muito melhor. Então, tudo isso a prefeitura fez. Quer ver outra área? Segurança pública. Nós estamos batendo os recordes históricos em Itajubá, porque a Polícia Militar e a Polícia Civil vêm desempenhando um belo trabalho na cidade, conjunto com a Guarda Municipal, que faz o seu papel, que é o meu dever. A Guarda Municipal, por exemplo, hoje ela é habilitada, ela é treinada, ela está pronta para dar o apoio à Polícia Militar e o apoio à Polícia Civil. Os números desceram muito. Nós temos o melhor índice do Estado em segurança pública, se formos comparar essas cidades com cidades polos por 100 mil habitantes. Antigamente era normal você ouvir uma criminalidade num lugar, matou um, matou outro, um assassinato. Hoje, a gente já fica perplexo, porque você vê 1 ou 2 por ano. Os nossos números competem na segurança pública, e o Christian pode me corrigir nisso, se eu estiver errado, são melhores que os índices americanos, melhores que os índices europeus que nós temos aqui na cidade de Itajubá. Quando eu falei em internet grátis na cidade, muitos duvidaram. A internet está na cidade há 7 anos. Mas, embarcado junto com a internet grátis, vinham as câmeras de segurança. É aí que estava o segredo. Então, hoje, nós temos câmeras de segurança espalhadas por quase toda a cidade. E estas câmeras estão ajudando a Polícia Militar a prevenir contra os furtos, os roubos, os crimes mais graves, e também na apuração destes crimes junto à Polícia Civil de Itajubá. Por isso, nós atingimos os números, graças a Deus, excepcionais, comparados com os anos anteriores. Há um pronunciamento, Cris, só um minutinho antes de você entrar. Jesus Miranda deve ser coronel. Jesus Miranda... Não, é o diretor da Cabelalto. Isso mesmo. Aí ele fala, prefeito, em plena pandemia, aumentamos o quadro de pessoal, gerando mais empregos. Cabelalto está fazendo sua parte e continua investindo. Estamos instalando mais uma linha de produção para cabos especiais de média tensão, dentro do plano de investimento de R$10 milhões aprovados para 2020. Aí, que coisa boa, né, Cris? Eu A Cabelalto é um exemplo, né? A ser seguido. Eu estive lá, já estão mais de 200 trabalhadores diretos, realmente uma equipe, como o Rodrigo falou, exemplar. Mandar um abraço ao Miranda, né, todos os ouvintes que participaram. Mas voltando, né, no assunto da fala do nosso prefeito Rodrigo, eu não posso deixar aqui de dizer, né, que é importante que o ouvinte entenda que por questões eleitorais, da lei eleitoral, né, ela não permite que o Rodrigo seja candidato novamente. O Rodrigo foi candidato, nós, né, fomos candidatos, mas o Rodrigo é o cabeça de chapa, né, para a pessoa entender, é o prefeito, em 2012, e depois ele poderia ser reeleito em 2016, como aconteceu. Então foram 2 mandatos só. E a lei eleitoral no Brasil não permite que ele seja candidato mais. Senão teria o meu voto, e eu tenho certeza da grande maioria da população o reconduziria para o 3º, para o 4º, para o 5º mandato, Rodrigo. Mas aí eu falo que Deus e a lei nossa, né, acho que a gente tem que procurar entender isso, escreve certo por linhas tortas. Tem bons planos para você no futuro, né? A gente tem certeza que as coisas vão caminhar para o caminho certo, né? Para o lado certo. A gente sabe dos teus sonhos, do que você almeja para a cidade de Itajubá, e isso está ligado a cargos maiores na esfera estadual e federal. Então,
Que Deus continue te abençoando. Senão, teria o meu voto para poder a reeleição novamente. O meu voto já sabe quem será. Mas aí... Está muito próximo aqui. Mas desculpa. Pode falar, Rodrigo. Mas Deus sabe o que faz. Itajubá está sendo iluminada. Itajubá merece dar um prosseguimento nesse estilo de governo que vem melhorando em todos os lados e que você aí, ouvinte, eu falo da importância do voto. Independente da coloração partidária, o que importa é o bem comum. Você estará em Itajubá daqui o ano que vem, daqui 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se Deus quiser, em sua maioria. Então, na hora do voto, dura apenas 5 a 10 segundos. O mais importante é que a sua consciência, só você e a urna, naquele momento, pense. Se está melhorando, vamos continuar melhorando. Se não estiver, que você mude. Mas não faça de 15 segundos um problema para os 4 ou 8 anos da nossa cidade. E eu falo, em cima disso tudo que foi dito aqui agora, da minha satisfação, primeiro em ser grato, em agradecer esses 7 anos e meio que estive ao lado do Rodrigo, de toda a administração, de toda a equipe. Foram realmente momentos de muito aprendizado, de grandes desafios, mas também de muitas conquistas. E é dessa forma, com todo o aprendizado que aconteceu, desde lá de quando eu fui vereador na cidade de Itajubá até o momento atual, de poder retribuir, de poder continuar esse trabalho que vem sendo feito desde 2013 até agora, capitaneados pelo nosso prefeito, pelo Rodrigo. Eu acho que todo o aprendizado que aconteceu me coloca apto a poder pleitear e me colocar à disposição para poder dar continuidade nesse trabalho. A gente sabe que não é fácil. Você, quando se coloca à disposição para poder trabalhar pela cidade, os desafios são enormes, mas em cima de tudo que aconteceu, de tudo que eu vi, por ter tido um companheiro, uma liderança ao meu lado, por toda a preparação que eu tive, desde quando vereador, dentro da escola, dentro da faculdade, no meio empresarial, juntado tudo a questão pública que eu aprendi, eu falo que eu estou pronto para enfrentar esses novos desafios, para batalhar por grandes conquistas, que eu tenho certeza que Itajubá tem um potencial enorme. A população de Itajubá tem um potencial enorme. E é muito importante que a gente tenha realmente líderes que estejam aptos, capazes e que possam reconhecer na população um grande parceiro para que a gente continue dando sequência a tudo que foi plantado desde 2013. Afinal de contas, é um projeto audacioso de 20, 30 anos para que a gente mude e transforme realmente a nossa cidade e que a gente tenha realmente uma cidade fácil de ser amada do jeito que a gente sempre sonhou. E é com esse afinco, sempre iluminados, contando com a presença de Deus, que eu me coloco à disposição. Por isso que hoje é o meu último programa a participar. Então, eu sou pré-candidato a prefeito, apoiado pela base, com consenso, com apoio do nosso prefeito Rodrigo Rieira e de toda a nossa equipe para dar continuidade nesse trabalho. Então, isso ainda passa por uma convenção partidária, por enquanto é uma pré-candidatura que depende da homologação de todos os nossos companheiros, candidatos a vereadores, partidos, para que a gente dê sequência e continuidade. Eu tenho certeza, com fé em Deus, a gente vai poder alcançar e conquistar tudo aquilo que a gente tem de sonho aqui para Itajubá. Prefeito. Então, eu gostaria de deixar bem claro que nós estamos há 7 anos e meio de governo, ou até mais um pouco que o meio. E antigamente, até tempos atrás, nós víamos o vice-prefeito brigado com o prefeito, prefeito com vice-prefeito, uma falta de harmonia enorme. E a cidade vem assistindo um prefeito que realmente trabalha, que é um itajubense, que desde criança falava que queria ser prefeito da cidade, que se preparou para isso e veio e foi prefeito. Algum prefeito que sabe, é um prefeito que sabe falar hoje com o presidente da República, se for preciso, com o vice-presidente que nós recebemos aqui, tem uma postura junto ao governador, junto aos ministros, que tem entrado em Belo Horizonte, em Brasília, em todos os lados que nós caminhamos. Graças a Deus nós temos as portas abertas e temos aonde recorrer em tudo isso que precisa Itajubá e tudo isso que nós fizemos. E ao meu lado sempre estava o vice-prefeito Christian Gonçalves. Então eu quero deixar publicamente aqui
dizer que a função do vice é dar apoio ao prefeito. É aquele braço direito que você tem. Muitas vezes, num time de futebol, quem faz o gol é que leva os louros. E um líder, um verdadeiro líder, quando ele tem responsabilidade, ele chama para si. Quando ele tem glória, ele divide para os companheiros. O fraco, quando ele tem responsabilidade, ele joga nas costas dos companheiros. Quando ele tem glória, ele só chama para si. Esse é o fraco. E nós aqui, eu e o Christian, eu quero dizer publicamente aqui ao lado do Christian que está aqui, ele sempre esteve presente na minha administração. Todas as vezes que foi preciso me representar em Brasília ou Belo Horizonte, ele fez muito bem feito. Todos os atos nossos, obras, atitudes na saúde, tudo, ele governou junto com o prefeito. Às vezes o destaque vem muito ao prefeito, que é normal que nós estamos à frente disso. Mas ele governou conosco, comigo, o tempo todo. Então, ele é um pré-candidato hoje, mas é um jovem formado com mestrado numa universidade federal, fala 2 ou 3 línguas muito bem, certo? Conhece o Brasil e o mundo afora, filho de pessoas boas que representam aqui em Itajubá, num setor de prestação de serviço também empresarial, certo? É um jovem preparado para o cargo que ele anseia ocupar. Foi vereador, foi vice-presidente da Câmara, foi secretário municipal, vice-prefeito de 7 anos. Então, é um pré-candidato a prefeito que a gente habilita essa pessoa, independente da coloração partidária, tem uma família de bem, é um ótimo pai de família. Então, eu penso, Christian, que você está preparado para ser um bom prefeito e dar continuidade na cidade de Itajubá. Assim como eu não quero julgar também, do lado negativo, qualquer outro pré-candidato a prefeito, eu acho que todos estão na sua posição e no seu direito. Nós temos que observar até o lado positivo dos outros. Mas eu tenho que falar do pré-candidato, que é meu vice-prefeito, que está aqui, certo? E que lançará a sua candidatura, passando na convenção, que eu tenho certeza que passará, para tentar representar a cidade de Itajubá. Então, hoje, como prefeito de Itajubá, com a experiência de 2 mandatos de vereador, 2 mandatos de presidente da Câmara, político há muito tempo, tenho 46 anos de idade, comecei com meus 18 anos na vida pública. Se eu fizer um retrato dos que passaram, e até agora, o Christian é uma das pessoas mais bem preparadas que nós já tivemos para poder dar prosseguimento ao estilo de serviço que nós estamos fazendo pela cidade de Itajubá. Né? Tomara que os outros também tenham, que Itajubá só tenha a ganhar. Eu estou sabendo que nós teremos 5 ou 6 ou 7 candidatos a prefeitos. Nós vamos ter o respeito a todos eles, porque eles merecem respeito. Eu não quero dar canelada e nem cabeçada em nenhum candidato, apesar de eu estar vendo, infelizmente, antes do tempo, tomar cabeçada, chute na canela de todos eles. Isso não leva a nada. A população tem que observar propostas. Quem vier atacando, não vote nele. Quem atacar os outros, vier com coisas de mesquinhas, pequenas, baixas, Itajubá já passou disso. Nós não estamos mais na década de 70, nos anos 80, não. Nós estamos em 2020. Então, eu peço ao povo de Itajubá, observem a sua cidade. Olhe de lado aí para o seu irmão, para a sua esposa, o marido, para os seus parentes, vizinhos, para os seus netos. O que você quer para a cidade? Um governante que saiba representar, que você tenha orgulho de dizer, aquele lá é meu prefeito, eu vou falar com o prefeito, ou você ver alguma autoridade vindo a Itajubá, ou o seu prefeito indo até alguma autoridade e falando com conhecimento de causa. Este sim é o representante que deve ter a cidade de Itajubá. E peço a Deus que ilumine ao nosso povo e à nossa cidade, para que possa essa continuidade, vamos dizer, esse prosseguimento dar certo. Que Deus nos ilumine. Só para agradecer em público, né, Francisco, a fala do nosso prefeito. Muito obrigado, Rodrigo. Eu falo que o desafio está aceito e reforço, né? Estou preparado. Se for da vontade de Deus, de toda a população, tenho certeza que a gente vai dar continuidade nesse trabalho e poder fazer, né, cada vez mais uma cidade melhor, uma cidade fácil de ser amada. Então, agradeço mais uma vez a todos aqui, né? E acho que já está na hora, né? Já escutei o sino. E agradeço a minha participação também aqui, a abertura dos microfones. Agradecer de forma muito especial também, Rodrigo, ao Sr. Sebastião Rieira, que sempre me acolheu aqui na rádio, permitindo, né, tanto na segunda-feira, no Bom Dia Prefeito, quanto na quinta-feira, Prefeitura Informa, de estar aqui presente, de estar aqui mostrando um pouquinho das minhas ideias, um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho do meu pensamento. Então, muito obrigado em especial a você, ouvinte, que sempre me acompanhou aqui, sempre me incentivou, me deu forças
E também a você, Rodrigo, pelo companheirismo, pela parceria, pela abertura, né, por deixar que eu estivesse sempre ao teu lado, aprendendo como administrar de forma brilhante uma cidade de Itajubá. Então, fico muito feliz. Muito obrigado a todos. Né? Tenhamos aí uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Prefeito. Bispo, eu gostaria de agradecer também a você, companheiro, amigo, um professor de vida para a gente, além de ser um bispo, é um bom advogado. Agradecer em especial também a Rádio Futura FM pela oportunidade de sempre estar aqui presente. Agradecer pelo profissionalismo aqui dos seus, hoje o Luciano aqui nas teclas aqui, fazendo um excepcional trabalho e guiando a rádio há muitos anos, que isso é muito importante, uma rádio que leva as palavras do bem, que leva as coisas boas do município, não as coisas negativas, não aqueles que querem pôr a cidade para baixo, isso não leva a nada, isso só perde audiência, e só leva coisa ruim para o povo. Tem que ser desse jeito mesmo aqui, ó, positivismo, coisas boas, coisas que elevem a autoestima do nosso povo. E a Rádio Futura fez isso muito bem. Parabéns ao Luciano, que é o gerente da rádio aqui, a todos os profissionais da rádio que nos ajudaram muito. Agradeço ao povo de Itajubá essa oportunidade de podê-los representar, de ser prefeito dessa cidade durante 7 anos e meio e, com fé em Deus, até o último dia, no dia 31 de dezembro, fazendo obras, melhorias para a cidade na parte social, na parte de saúde, na parte de entretenimento, em todos os setores. Enfim, entregando uma cidade muito melhor do que eu encontrei. Que Deus possa continuar nos iluminando em todos esses dias. E quero mandar um abraço aqui, não poderia deixar de tirar também uma casquinha no final. Um abraço a todos os flamenguistas de Itajubá, em nome do Atlético Mineiro, do meu time, principalmente ao Christian, que é flamenguista, e eu sou atleticano, certo? Pelo jogo de ontem, da grande vitória do Atlético sobre o Flamengo. Os corintianos estão chorando também, né? Isso aí, ele me mandou uma mensagem ontem. Ô, Christian, eu tô na rua, quanto é que foi o jogo? Não tô sabendo. Mas agora, foi um grande jogo, hein? Eu falo que o Flamengo perdeu o jogo, merecido, porque realmente o Galo do Sampaoli, que estratégia, que jogo de futebol. Fazia tempo que eu não vi uma partida. De Copa do Mundo. Não. Ataca, toma lá da cá, o Galo atacando, o Flamengo contra-atacava e defendendo. Eu falei, olha, foi bonito de ver o jogo. Um jogaço mesmo. Jogo, parece aqueles jogos bons europeus, viu? Deu gosto de ver. Mas vai ter volta, viu? Vai ter troco. Vai mais 3 pontos para o Atlético na volta. Sim. Então eu queria mandar um abraço a todos os flamenguistas em nome do nosso Atlético Mineiro aqui. Fique com Deus. Prefeito, muito obrigado pelo programa. Christian, muito obrigado pelo programa, pela gestão, por esse período. Né, o senhor me agradeceu aqui, mas quem tem que agradecer sou eu pelo privilégio, a honra de poder estar aqui participando junto com os líderes da nossa cidade, né, toda segunda-feira, às quintas-feiras. Então é um privilégio, uma honra, algo que vai ficar para a minha vida, para a minha história, de eu poder contar isso para os meus netos. Né, eu, lá em Itajubá, tive um período lá que eu pude participar de uma gestão que fez a cidade brilhar. Então, parabéns aí, que a cidade está na mão de Deus, nossas vidas estão nas mãos de Deus, que seja feita a vontade dele. Você, nosso ouvinte, muito obrigado pela audiência. É sempre um prazer enorme estar aqui nos microfones da Rádio Futura, trazendo o que a Prefeitura tem de melhor para você. Volto a palavra para o nosso Luciano, nosso administrador aqui dos microfones. Que Deus abençoe a todos nós. Muito bem, obrigado, Bispo. Você acabou de ouvir o programa Bom Dia, Prefeito. Bom dia e obrigado pela sua audiência no rádio e também pelo Facebook. Identificação. Você sintoniza a ZYD 538 Rádio Futura FM em 106,9.